Queridos, fiquem em pé, por favor. Pegue sua Bíblia. Você vai ouvir por 30 minutos. Por 30 minutos. Queridos, não se escandalizem com a minha liberdade, com o pastor Adeilson Salles. Ele é meu presidente, meu líder. Mas a gente é amigo, né? E você já viu, né? Dê dinheiro, mas não dê liberdade. Abra as vossas Bíblias comigo, por favor. Livro de Provérbios, capítulo de número 21. A temática de manhã foi renovando a nossa esperança. A temática de hoje à tarde foi altar, fogo e cinza. Hoje à noite eu tenho algo de Deus ainda muito forte para falar ao seu coração. Livro de Sabedorias, Provérbios, capítulo de número 21, apenas o versículo de número 22. Depois nós vamos para o segundo livro de Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 21, versículo de número 22. Quem achou, diga graças a Deus. As duas principais traduções bíblicas é a Revista Corrigida e a Atualizada. Eu vou, pela permissão da graça de Deus, utilizar a tradução atualizada, para poder a frase que está nela sustentar a dissertação do assunto que Deus está transmitindo aos irmãos. Nos diz assim: o sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que confiam. Quem tem essa tradução? Derrubando fortaleza. Amém? Repita comigo: o sábio derruba fortalezas. Segundo livro de Samuel, segundo livro histórico de Samuel, capítulo de número 5. Hoje verdadeiramente eu estou vivendo um texto sagrado. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A minha hérnia de disco aqui na última vértebra está pentecostal, viu? Ela está vibrando. E a minha mulher falou: bem, não pula, não se empolga. E eu me empolguei. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 5. Versículo de número 6. Quem achou, diga graças a Deus. Até o versículo 10. Depois partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus, que haviam naquela terra, a quais disseram a Davi: não entrarás aqui, os cegos, os coxos te repetirão. Querendo dizer, Davi de maneira alguma entrará na fortaleza. Todavia, Davi, tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Ora, Davi disse naquele dia: todo o que feriu os jebuseus, suba ao canal e tire esses coxos e cegos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso te diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e chamou a cidade de Davi. E foi levantado edifícios em redor, desde o Milo para dentro. Davi ia se engrandecendo cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Repita comigo, por gentileza. E Davi tomou, conquistou a fortaleza. Pode sentar, queridos. Deus nos abençoe. Aleluia. Ao nosso Deus honra, ao nosso Deus glória. Quero que os irmãos entendam que a minha condição física, mental e a minha limitação teológica, intelectual é bem limitada pelo cansaço. Mas a Bíblia nos diz que a carne é fraca, mas o espírito está disposto.
Hoje o Senhor me direciona para as pessoas que aqui estão agora e os que nos acompanham pelas redes sociais, pelos caminhos da internet. Não é para rir não, viu? Mara, meu amor, Bela do Éden. Eu recebi a mensagem aqui, viu? Obrigado. Te amo, linda. Ela disse que eu estou magro. Eu acho que é a filmagem. Apóstolo Paulo, eu acho que a Madureira já veio aqui desde 2011, e alguns irmãos que aqui temos catedráticos, pregadores, professores, já observaram que eu sou muito atraído pelos pensamentos de Paulo e pela pessoa de Paulo. E eu acredito que uma das cartas que mais tem identificação com a nossa liturgia, com a nossa confissão teológica da pneumatologia, ou a doutrina do Espírito Santo, que é aquilo que acreditamos, que os dons são atuais e contínuos, enquanto a igreja tiver seu sacerdócio na terra. Eu acho que das cartas que Paulo escreveu, a igreja em Corinto parece muito com a assembleana e com o pentecostal. Tem muita igreja que tem muito conteúdo de dons, mas pouco conteúdo de entendimento para organizar e administrar os dons. E Deus me levou hoje à tarde, eu quero continuar esse mesmo pensamento. As duas cartas, e dizem as tradições que eram 3 cartas, uma se perdeu com o tempo. A síntese interpretativa da primeira é Paulo organizando a igreja. A segunda carta é Paulo organizando e fazendo a parte apologética de defesa da sua chamada apostólica para com a igreja. Na primeira carta, Paulo identifica a causa que deixa uma igreja desorientada. É o quê? Uma liderança doente e o corpo ministerial dividido. Paulo diz, eu soube pela família de Cloé que há divisão no meio de vós. Uns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Pedro, outros dizem, eu sou de Apolo, outros dizem que eu sou só de Jesus. Ou seja, tem gente que quer determinar como deve ser o culto, segundo a sua lógica. Tem gente que só cultua na forma de Pedro. Eu quero congregar numa igreja radical nas suas tradições. E se não for assim, para mim não me agrada. Ao segundo, só aceita se for um culto extremamente intelectualizado, teológico, que é o culto de Paulo. E outros tem que ter aqueles que vai na unção de ninja, bem eloquente, pau, que é o culto de Apolo. E tem outros que não cultuam lugar nenhum, não congregam em lugar nenhum, que é os sem igreja. Mas Jesus usa Paulo e diz, ainda bem que eu não salvo, que eu não batizo, que eu não liberto, porque Cristo não está dividido. Paulo encontra uma igreja que está perdendo uma expressão de uma palavra grega chamada koinonia, aquilo que é comum a todos, unidade, comunhão. E quando ela perde, é porque ela já está perdendo o propósito da diaconia, que é o serviço da igreja, que é o estar servindo. E quando ela perde isso, ela perde a sua essência de propósito existencial, que é a igreja que tem um propósito a existir. É a igreja que adora, é a igreja que espera, é a igreja que serve. Quando essa igreja é sadia, ela não é resultado de momentos e ela não se torna fatores sociais. Ela é o resultado de um propósito. E os irmãos entendem que a igreja é eclésia. Ela não é o banco que você está sentando, nem um tijolo da parede. Deus não usa tijolo. Deus não usa banco. Deus usa seres humanos, pessoas. E quando ele identifica essa divisão, é porque alguém estava querendo ser dono da igreja, ou especificamente, dono das pessoas. Eram sábios, poderosos e fortes. E ele vem e diz bem claro, a introdução parece muito com a mensagem de tarde, mas você vai entender a revelação. Ele diz no capítulo 1, versículo 26, ele encontra a causa, a necessidade, depois ele encontra a causa da divisão. Ele vem e diz, olhe, preste muita atenção, que Deus não chamou muitos sábios, fortes e poderosos.
Deus não chamou muitos. Não é que dizer que Deus não chama, que Deus não usa gente forte, que Deus não usa gente poderosa. Mas Deus não precisa do que eu tenho para me usar. E eu que preciso de tudo que Deus tem para poder me usar. Alguém entende o que eu estou dizendo? E quando há um clima espiritual aqui, há algo gostoso de Deus. E ele vem em conta essa classe de pessoas que, no desenvolvimento da sua metodologia de ensino, ele aplica que a igreja tem que ser santa, que a igreja tem que rejeitar a profanação, que a igreja tem que voltar a entender o que é o culto de ceia, porque era cristão, mas eram preconceituosos. Eles iam ceiar e se dividiam entre classes ricas e classes pobres. Paulo organiza uma igreja que era cheia de dons, mas não tinha maturidade nenhuma cristã. E quando ele organiza, aí é o que pega. Quando a luz chega, ela incomoda quem está em trevas. Quando a verdade chega, ela incomoda quem está em mentira. Quando a santidade chega, eu estou sentindo Jesus, ela incomoda quem está profanando. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? E tudo na vida a gente tem que entender. Uma ação leva a uma reação. Tem gente que vai aceitar a verdade, mas tem gente que vai se levantar contra a verdade. E não fique pensando: ah, pastor, eu não quero que ninguém fale de mim, eu não quero que ninguém me se incomode. Então, se você não quer que ninguém fale de você, não persiga você. Então, não fale nada, não faça nada, não tenha nada, seja um nada. Aí ninguém vai te enxergar. Mas a partir do momento que você assume a verdade, assume a luz, assume a batalha, você vai ter que incomodar as trevas. Cadê os guerreiros aqui? O Espírito Santo está me possuindo e me permitindo, pela sua graça, verbalizar nessa santa tribuna uma palavra profética. Hoje à noite é uma convocação para a guerra. Hoje à noite Deus quer levantar um exército para não é desconstruir, é para derrubar fortalezas, é para conquistar fortalezas. Hoje a batalha espiritual não está só no reino oculto espiritual, mas está se manifestando na mente das pessoas. Tem gente que está com tanto medo de adoecer que esqueceu de viver. As doenças psicossomáticas estão se multiplicando. As pessoas têm corpos fortes e de mente fracas. As doenças depressivas, medo, surto está se multiplicando sobre o mundo, e Satanás está construindo um muro, uma fortaleza na mente das pessoas. E hoje é o dia. Davi tinha um objetivo de conquistar Jebus. Alguém olhou para ele e disse: não pode, não tem. Até os cegos, os que não têm visão, até aqueles paralíticos que atrapalham a igreja, aonde congrega, ele dá trabalho. Todo mundo errado, mas ele não. E se ele passar por 7 igrejas, é 7 tipos de problema. Todo mundo errado, ele não. Mas hoje é o dia que o cego pode dizer que não vai ver, que o coxo não pode crer. Mas se foi Deus que te ungiu, as fortalezas vão cair diante de você. Cadê os guerreiros aqui? Levante as mãos ao céu. É tempo de guerra. O significado de fortaleza, de ordem literal, simbólica e espiritual. Quando buscamos a palavra de Deus, subsídios para entendermos como de fato devemos nos posicionar em relação à batalha espiritual, vemos um grande ensinamento do apóstolo Paulo, quando enfrentava na igreja de Corinto uma oposição ferrenha. Ou seja, os que eram sábios, fortes, poderosos, começaram a ver que Deus usava Paulo, e fortalezas de rebeldia. O que é fortaleza? É uma opinião permanente de comportamentos velhos em tempos novos. Não entendeu? Vou te explicar melhor. Sabe aquela pessoa que você aconselha, você leva testemunha, você prova que está certo, mas a mente é tão fechada
É uma fortaleza. Entra aqui e sai. Aquele filho rebelde, aquele marido que está o sangue. Mas hoje é o dia. Você não tem que lutar contra fortalezas usando o seu temperamento, a sua capacidade cognitiva, intelectual. Você tem que se revestir das armaduras que Deus tem para você. Pegue sua Bíblia, só quem é pentecostal, quem não é, fique do jeito que você quiser. Levante ela para cima, por favor, e dê um grito de guerra comigo. Enche esse pulmão de ar, diga: o meu Deus. Não ouvi. O meu Deus é hoje, vai me revestir de autoridade para derrubar fortalezas espirituais. Cadê os guerreiros aqui? Recebe essa autoridade aí no nome de Jesus. Aleluia. Satanás está endemoniado, porque tem gente aqui que começou o processo desse caos, e os homens foram colocando tijolos. Alguém já está entendendo o simbolismo? Colocando barreiras nos teus pensamentos, desconstruindo a tua esperança e construindo um caos, desconstruindo a tua fé e construindo a tristeza. E o teu interior estava em tempestade, porque as piores tempestades não é que vem de fora, é o que está dentro. Críticas, condenações, rejeições, pessimismo, a idolatria, o medo, a idolatria, o derrotismo. Alguém está entendendo a minha linguagem, por favor? Mas olha, você veio mesmo balançando, mesmo com medo, mesmo alguém dizendo não vai, não pode. Olha onde você está. Olha onde você está. Onde você está? Você está adorando. É mentira de Satanás que a tua família vai cair. É mentira de Satanás que você vai perder. Você não é fortaleza de medo, você é santuário do Espírito de Deus. Se tiver dois, recebe o que eu estou recebendo aqui. Ande a salva. Está na hora de abrir os olhos. Quando as pessoas que são oposição à verdade, eu estou com tempo, eu vou. É só unção mesmo, né? Porque eu só estou pôr da rabiola. O caos está caindo. Vivemos um tempo de guerra oculta, e a maioria dos crentes não estão percebendo. A tricotomia, que é a concepção da antropologia bíblica, nos divide em existência biológica, existência espiritual e existência de consciência psicológica, a alma. Não é a alma que reveste o corpo, é o corpo que é vestido pela alma. Ou seja, o corpo só é uma roupa, mas o conteúdo existencial é a alma. A alma é emoção, a alma é sentimento, a alma é consciência, a alma é vontade, a alma é livre-arbítrio. E quando Satanás entra na mente de alguém, ele entra pelas emoções, que constrói sentimentos, que constrói conhecimento de si, e aceita a imagem que o sentimento construiu sobre ele. E quando o sentimento não é tratado pela verdade, ele vai começar a influenciar a comportamentos, e comportamento começa a construir estilo de vida, e estilo de vida começa a revelar quem você é, porque as suas atitudes, o seu estilo de vida revelam a magnitude da fortaleza que há na mente. Por isso, glória. Por isso que Paulo nunca vai conseguir ser refutado por Freud.
e nem por Lacan, e nem por nenhuma psicanálise comportamental, porque para toda ciência humanista somos resultado dos fatores do meio, do pai, da mãe. Somos herança de uma imagem deformada, mas para o evangelho, oh glória, o nosso ontem não manda no nosso hoje. Eu acho que você não entendeu. Não somos construídos pelo ontem, somos construídos pelo nosso futuro. Você não entendeu, vou repetir. Pare de buscar no ontem resposta para quem você deve ser hoje. Comece a buscar no futuro que Deus determinou. O seu presente, o arrebatamento tem que ser a construção do seu presente. Quem acredita que o teu futuro é o céu, lance as mãos para o céu, por favor. Adore, 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 entenda. Não conseguiam parar Paulo com a parte intelectual, porque o seu conteúdo ia além. Não conseguiam parar Paulo refutando a concepção teológica, porque a construtura teológica de Paulo era profunda demais. Não conseguiram parar Paulo com açoite, com naufrágio, mas tentaram parar Paulo com o quê? Construindo na igreja. Eu vou falar. Fortalezas na mente dos membros, ou seja, construindo uma opinião deformada de quem era Paulo. Capítulo 10, versículo 2 da segunda epístola. Uma tradução vai dizer: estão dizendo que eu sou mudano. Outros estão dizendo que eu sou leviano. Outros estão dizendo que eu sou carnal. Eu acho que alguém vai dar um glória. Aí Paulo poderia argumentar juridicamente, teologicamente, tudo sobre para quem estava ali criticando. Mas Paulo volta e diz assim: alguém ainda está no culto? Paulo volta e diz: mas eu sei que as armas da minha milícia não são carnais. Eita, você está cansado, então imagine eu. As armas da minha milícia não são carnais, mas são espirituais. Aí acho que você vai reagir. E além de ser espiritual, elas são poderosas. E além de ser poderosas, ela tem resultado. Ela vai derrubar. Quem está te filmando vai ser derrubado. A mentira que foi levantado vai ser derrubado. O trauma que foi levantado está sendo derrubado. A rejeição vai ser derrubada. A exclusão da... Cura, Jesus, o teu povo. Aleluia. Cadê os derrubadores de fortaleza aqui? Cadê você? Cadê você? Eu vou repetir o que eu falei antes. Quando você leva uma vida espiritual mediana, você vai receber críticas. Quando você vive uma vida espiritual abaixo, você vai receber condenação. Mas quando você escolhe estar acima da média, se desafiar a si mesmo, você vai receber perseguição. E se a igreja brasileira, como diz alguns profetas do caos, devoradores de esperança, era tão fraca, então por que estamos sendo perseguidos? Você não entendeu. Se a fé da igreja na pós-modernidade era tão fragilizada, por que as trevas se levantaram? Porque das instituições em Brasília, no meio dos decretos, a última que deveria ser aberta era as igrejas. Podia bar, podia restaurante, mas não podia igreja. E aí Satanás pensou, abestado, usando os abestados, que fechando os templos, as igrejas iam esvaziar. Não sei de você, quanto mais bate, mais o couro fica duro. Não entendeu?
Quando você vai para o Muay Thai, você precisa ter a esquiva e precisa saber suportar a pancada. Tem que respirar, sustentar o abdômen, o diafragma. Vai batendo. Se ficar fraco, você vai inclinar. Mas quanto mais bater, você vai endurecer. Quanto mais você treina no sofrimento, mais você se torna resiliência. Deserto não é sepultura para sonhador. Deserto é cenário para profeta profetizar. Cadê os profetas aqui? Alguém vai ser cheio de Deus agora. Alguém está sendo cheio aí. Adore. O Espírito de Deus está me dando visões proféticas. Tem gente que entrou aqui hoje em surto psicótico, pensamentos de morte, pensamentos suicidas, foram praticamente arrastados para o culto. Mas essa batalha espiritual, eita, Jesus está tomando um crente. Jesus está me mostrando visões agora. Essas visões é ferramentas, é espadas, é armaduras. Meu Deus, hoje é dia de revestimento. Tu vai entrar na tua casa e toda a fortaleza que Satanás tentou implantar na tua família vai cair. Porque hoje os Davi de Deus, Jesus está levantando. Cadê os guerreiros? Eu vou contar até 3. E alguém vai entrar agora no reino espiritual comigo e vai batalhar. Tá na hora de saquear. É um da caixo, é minha. Ei, vai descer, tá descendo. É leão, Deus que te ataca como minha fata. É de outra suribirarabaria. É 2, chami, robia. Elohia, babácia. É minha, tojuia, toque não minha. Andoia, doia, mamandioquia. Elohia, babuia, poduia. É minha, andoia, faturia, taca. Andoria, bará. É 3. Cadê os guerreiros que recebem aí? Agora, agora, agora. Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Aleluia. Deixa eu concluir. Que loucura. Por que parou de adorar? Por que parou? Porque tira os instrumentos. Eu quero ouvir os guerreiros adorar. Eu quero ouvir a voz de uma igreja que está derrubando fortalezas no ano de 2020, que não aceitou a mentira do diabo e vai sair deste ano fortalecido. Cadê? Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Olhe para mim. Existe uma batalha. Segundo, existe um objetivo. Terceiro, existe uma estratégia. Essa senhora de camisa rosa, saia branca, eu não conheço a senhora. A senhora está me ouvindo? Mas toda hora que eu estou ministrando, sabe quando as águas do rio são altas demais
e profunda demais. E a gente vai nadando, mas tem uma hora que a gente vai cansando e tenta buscar, tocar e não consegue. E a água vai sufocando. Assim é a sua alma. É tanta dor, é tanta angústia. Porque quando os estranhos nos traem, nos ferem, a gente deixa para lá. Mas quem a gente ama e confia, nos fere, é difícil superar. Mas hoje o Senhor te diz: entrega na minha mão, perdoa, volta a viver, deixa para trás o que ficou, levanta a tua cabeça, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar na sua vida. Meu Deus, que glória é essa? Que unção é essa? Eu vou terminar agora. Do jeito que eu estou aqui, eu ia até meia-noite. Mas não vou não, estou com fome. Existe uma calma, existe uma guerra, existe um objetivo e existe uma estratégia. Qual é a estratégia do adversário? É construir em nós pensamentos únicos, sem opção. Nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim. Chega um repórter na década de 40 e levanta uma tese sobre as estratégias e as formas que se elaboravam diagnósticos da psiquiatria. Hoje é uma grande evolução dessa vertente da medicina. E ele foi num hospital psiquiátrico e foi saber como se fechava o diagnóstico. E naquela época não tinha tantas ferramentas e tantas opções. E eles usavam de forma mais artesanal. E uma delas era levar o paciente a uma situação que revelaria o quanto a mente dele estava presa. Se enchia uma banheira de água e colocava muito gelo. E chegava para o cliente ou paciente e dizia: entra. E o paciente dizia: mas está gelado. Eu estou mandando, entra. Quando entrava, queria sair. Não pode, eu estou mandando. Fique dentro. Ele entrava, obedecia, mas estava quase a morrer pela hipotermia. Aí o médico dizia: tá difícil? Tá. Então te dou 3 opções. Te dou uma colher, te dou um copo, te dou um balde. O que você quer? E segundo o que a pessoa decidia, se fechava o diagnóstico. Aí o repórter: sou formado, estou só pesquisando, sou uma pessoa sadia. Ele pega e grita: ei, médico, eu quero. Se eu entrar, com certeza eu escolho o balde. Vai ser mais rápido. Aí o médico dá um sorriso, escreve e chama os enfermeiros e diz: esse é o próximo paciente. Aí o repórter: como assim? Oxe, você tem uma mente doente. Você é escravo. Como assim? Você está me ofendendo? Em nenhum momento, na narrativa que eu lhe mostrei, nas opções que eu te dei, você teve uma visão de escolher outra opção. Você simplesmente aceitou entrar na banheira, permanecer na banheira e receber as 3 coisas que eu te dei. Se você fosse livre, primeiro, tu não entrava. Segundo, se tu fosse livre, mesmo entrando, tu não ia querer o balde, nem a colher, e nem o copo. Tu já tirava o tampão. Mas quando tu é tão escravo da opinião dos outros, que tu aceita tudo o que estão dizendo,
Acho que alguém entendeu a metáfora. Toda a minha vida, sempre os homens me deram isso: uma banheira, um balde, um copo e uma colher. Nasceu na favela, cresceu na favela, é filho de pai alcoólatra, não tem outra opção. Você será sempre a imagem do meio, e as fortalezas são construídas, mas o evangelho é lindo. Jesus nunca trouxe proibição, Jesus sempre deu opção. Não entendeu, né? Ele não vai te proibir de voar, mas ele vai te dar uma direção para onde você deve voar. Levante as mãos comigo, por favor, para me concluir. Entra nessa batalha espiritual agora comigo. Entra. Diga no nome de Jesus. Diga no nome de Jesus. Eu escolho a não ser escravo da opinião do meio, do passado e dos homens. Diga no nome de Jesus: eu não vou ser conquistado pela fortaleza dos homens, mas em nome de Jesus eu vou conquistar vidas para Jesus, porque a partir de hoje eu vou derrubar fortalezas. Quem crê, se coloca em pé e dê um júbilo de guerra aí. Aleluia! Sei como você entrou neste culto, mas eu sei como você pode sair. Eu não conheço a sua vida, mas eu conheço quem a conhece, que é um Deus amoroso, extraordinário. O Espírito Santo, por sua bondade, me toma mais uma vez e lhe diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, tomará conta dos vossos corações e de vossas mentes. Diga: a graça sempre me dará opção para viver. Sempre. Eu passei 7 dias trancado em um quarto, surtado, descontrolado. Foram 6 velórios, 25 dias em hospitais visitando irmãos. Perdi 21 amigos.
o meu emocional e minha mente foi destruída. Barbudo, 3 dias sem tomar banho, com medo de tudo. Mas a minha esposa é psicóloga. Penso na mulher arretada. E ela usou a psicologia de Deus. Ela deu 3 bicudos na porta. Eu abri a porta assustada. Me deu 3 tapas no peito. Casei com macho. Com crente. Com homem de Deus. Se levante. Alguém está te esperando. Peguei a minha caixa de som, uma bateria, um microfone, botei no porta-mala do carro. São 400 crentes, irmão. É muita casa. Em meia hora eu fazia um culto na frente da casa de um crente. Minha esposa, meus 4 meninos. Só não levei os 2 cachorrinhos. Mara cantava, Mainara cantava, Mariana cantava, e Mateuzinho, que tem espectro autista, dizia: Jesus salva. E o Juninho, com a sua guitarra de brinquedo, com seus cabelos enrolados, ficava: Jesus, Jesus. E eu levando o choque e pregando. Os irmãos abriam a janela. Jesus curava um, Jesus batizava outro, as pessoas saíam das casas, o traficante tirava o boné. É mentira do diabo que a nossa geografia de possibilidades é limitada, porque o mesmo nos prometeu: assim como os meus pensamentos, assim como o céu é mais alto, assim os meus pensamentos são maiores do que vós. Eu sei o pensamento que tenho sobre vós, e não são pensamentos de morte nem de destruição, são pensamentos de paz, de cura e de bênção. Aquilo que você não teve em 11 dias, o Espírito Santo me permite a profetizar. Aquilo que você não teve em 11 meses, haverá 11 dias de fartura e provisão de Deus na sua vida. Quem acredita?